Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar para vocês essas tintas para telas, chamada Primeiros Passos, é da Talento. Ela contém 7 unidades de 20 ml cada e faz um tempão que eu comprei, não lembro quando e não lembro quanto eu paguei, vou deixar aí na tela para vocês verem. E assim, gente, diz que a validade dela é até 2027. Eu não usei tanto elas, mas, quer dizer, usei bastante, mas ainda tem muita quantidade. Pessoal, dei uma olhadinha aqui na Shein, comprei há um ano atrás, por R$ 40. E hoje em dia tá o mesmo preço, tá até um pouquinho mais barato, tá uns 39 e pouco. E vale muito a pena. Assim, é um kit desenvolvido com carinho para quem quer iniciar a arte de pintar em tela. São 7 lindos tons para criar quantas cores quiser. Vá em frente, solte sua criatividade, se solte e dê os primeiros passos. Então, é uma tinta para iniciante em tela. Eu nunca pintei em tela e eu nunca usei essas tintas em tela, obviamente, né? Então, eu uso elas para pintar no papel mesmo. E por que eu comprei então? Porque eu queria comprar, né? Eu comprei. Me arrependo não, porque, gente, ela é muito boa. Eu gosto muito dessas tintinhas até para pintar no papel. Porque assim, quando a gente pinta com elas, elas não transferem, elas são muito boas. As cores eu já havia testado aqui pra ver, elas são um pouquinho diferentes do que tá na embalagem. Elas vêm assim, ó, é simplesinho, não tem nada pra identificar. E eu acho que tem que chacoalhar um pouquinho pra misturar um pouco a tinta, porque às vezes elas ficam um pouco líquidas. Vou pegar aqui essas folhinhas aqui. Elas estão um pouquinho, só para testar mesmo, para vocês verem. Droga. Elas endurecem, mas quando colocar água nelas, elas voltam. Elas são igual aquarela, mas elas não espalham tanto quanto uma aquarela. Ó, vou botar aqui um pouquinho d'água, ó, para vocês verem. Elas são mais grudadinhas, ó. Se eu colocar aqui, ó, ela não espalha como aquarela. Mas ela dilui muito bem em água. Olha como ela rende, ó. Um pouquinho que caiu. Olha a quantidade de tinta que faz. Mas ela é meio ruimzinha de dissolver. Aí se eu botar água aqui, ó. Olha como ela se comporta na água. Pra limpar o pincel dá um pouquinho mais de trabalho do que com a aquarela da Cis, que é a única que eu conheço. Deixa eu enxugar aqui. Só pra vocês verem mesmo. E ela mancha mais o papel do que uma aquarela, do que a aquarela da Cis, que é a única referência que eu tenho. Então vamos lá. Já viram como ela se comporta com a água? Agora vou colocar aqui as cores dela para vocês verem. Vou colocar com o dedo mesmo, mas ela é uma tinta, ó, ela é bem grossinha. Agite a bisnaga antes de usar. Composição aglutinante, pigmentos e aditivos. Aplicar sobre tela com pincel, de preferência roliço, solúvel em água. Cores mistificas que misturam entre si. Para envernizar, guardar 24 horas e usar somente verniz spray. Aplicar o verniz e não mexer na tela até a secagem total do mesmo. Acabamento fosco, pode ser usado em papel com mais de 180 gramas, que é o que nós estamos usando agora. Precauções: inadequado para menores de 14 anos. E pintura a dedo, ou seja, talvez ela seja tóxica, né? Não pode ser tocada com o dedo, mas eu vou fazer com o dedo mesmo. Mas eu não me importo. Em contato com os olhos, lave-os com bastante água, sem ingerir, não provoque câncer. Deve ser tóxica, né? Pra eles falarem isso. A caixinha é bem boa. Olha, gente, é muito forte. Eu não tô muito afim de ficar lavando o pincel, eu vou passar mesmo com o dedo. Aí eu fico limpando esse pano.
Elas aplicam muito bem na folha. Deixa eu mandar um pouquinho esse pano aqui pra limpar meu dedo. Ó, ele pôs, ó, ele mancha um pouquinho os dedos. E também mancha o pincel, já anotei. Quando eu acabo de pintar com elas, eu tenho que limpar o pincel com acetona. Assim, ele sai com água, mas ele deixa aquela manchinha. Cinco, seis. E rende muito, eu só tô só... Ah, eu sujei meu dedo e não... Ó, gente, ela pega, viu? Ó, no preto. Então, pessoal, vou pegar um desenho desse livrinho, vou escolher esse aqui, ó. Tá? Então, a gente vai tentar criar algumas cores aqui. Já botei muito, já. Um pouquinho d'água. E assim, não tô pintando em tela. Talvez se eu fosse pintar em tela, eu tivesse que usar pura. Não sei dizer. Mas, como eu tô pintando em papel, eu acredito que tem que botar um pouquinho de água. Ai, gente, que difícil. Ó, formou uma laranjinha aqui, ó. Vamos ver. Vou pintar essa casa. Eu acho tão lindo laranja. Vou pintar aqui. Eu tenho as telas, duas telas guardadas para eu colorir. Só que até hoje eu não colori por medo de não pintar uma coisa bonita. Para você ver como a insegurança nos limita. Então eu tô tentando aprender primeiro a dominar mais a minha pintura para ir para essas telas. Eu achei legal porque batendo o pincel assim no papelzinho, ó, forma umas texturas interessantes. Na tela ela vai gastar muito mais, né? Porque ninguém vai adicionar muita água nas telas. E aí vai ser outra forma de utilizar, por isso que eu também fico insegura. Eu tava vendo umas dicas de pintura e diz que é bacana a gente pintar com poucas cores, né? E repetir algumas cores, assim, para o desenho ficar mais harmônico. Eu vi uma opinião assim, né? E aí eu achei interessante, porque eu ficava achando que tinha que pintar cada coisa de uma cor, e aí eu ficava muito angustiada. E assim, eu acho que depende da pessoa, né? Claro, né? Aí você pega pra você se você achar que faz sentido. Eu achei, pelo menos por enquanto. Faz sentido, é por isso que eu tô repetindo algumas cores ou mudando alguns tons, né? De algumas cores pra repetir. Tá aqui eu já usei laranja dessa cor, já usei assim, já usei um pouco mais claro. Não acredito, eu borrei. Por que eu fiz isso? Ai, meu Deus. Pronto. Deixa eu ver aqui uma coisinha, ver se eu consigo salvar. Consegui. Eu tenho tanta vontade de contar fofocas, assim, as coisas que acontecem na minha vida, falar das pessoas, falar essas coisas na internet, porque é legal, né? Assim, aqui, eu acho que o pessoal que vê meus vídeos, eles querem saber do material e não da minha vida. E eu acho que o pessoal que me conhece não vai querer estar aqui me ouvindo, porque eles não se interessam por desenhos. Eu acho que o pessoal precisa se interessar por mim primeiro,
pra querer me dar atenção. Só que pra me dar atenção eu também preciso chamar atenção. É complicado, eu não sei ainda como fazer isso. Eu gosto de coisas que fogem do comum, das pessoas da minha idade, do que as pessoas fazem. Meu pensamento é diferente de algumas pessoas que eu conheço. E alguns acham que isso é coisa de criança, né? Já na internet é um nicho, então muitas pessoas adultas, e até homens que gostam de colagem, gente, eu descobri, não sabia, eu pensava que era coisa de mulher. E tem um cara no grupo que eu faço parte que ele gosta de colagem, ele compartilha colagens lindas e desenhos. Eu falo, assim, em relação às pessoas da minha convivência, as pessoas que estão ao meu redor. Na internet a gente encontra pessoas de várias idades que gostam de coisas diversas, né? Uma senhora pode se descobrir que gosta de desenhar, que gosta de colagem. Um homem pode descobrir que isso não é coisa apenas de mulher e ter apoio de outras pessoas, como foi o que aconteceu com o rapaz do grupo que eu falei. Se tratando de hobbies é mais tranquilo, mas quando se trata de assuntos polêmicos, aí é mais complicado. É difícil encontrar alguém que pense igual ou que pense em assim, algum ponto, né? Aquela pessoa pensa nesse ponto igual a mim. Aí é legal. Aí às vezes eu penso em outro ponto diferente dela em alguma coisa. Só que eu noto que tem gente que não aceita um pensamento diferente do dela. Ela quer que o dela seja o único pensamento universal. E, gente, tem muita gente assim. Eu fico assim chocada. E isso é um sintoma de uma burrice extrema, porque quando você é inteligente, você pode ter sua opinião, mas você entende que existem pontos de vista diferentes. Isso é o mínimo da inteligência. E aí, quando gera um atrito, uma discussão, eu não tenho paciência. Às vezes eu prefiro só ouvir. Ah, tá certo, tá bom, é verdade. Sabe, tipo, eu confio que concordo com ela, mas assim no deboche. Aí a gente briga. Então é difícil, sabe? Porque as pessoas acham que tem que concordar em tudo, em todos os pontos. E não é assim, a gente concorda em tal ponto, discorda em tal ponto. E eu conheci pessoas que elas têm sua forma de pensar, elas acreditam firmemente em uma coisa, mas elas são respeitosas, que dá pra você conversar com elas sem medo sobre qualquer assunto. Eu lembro a última pessoa que eu encontrei que era assim, ele bichinho faleceu. Havia um senhor, nossa, gente boa bichinho. Era época de política e a gente debatia de uma forma saudável. Ele apresentava os pontos dele para mim e eu os meus pontos de vista para ele, e a gente nunca brigou. E isso é muito raro, encontrar pessoas assim que sejam dispostas a conversar sobre um tema sem brigar, porque geralmente as pessoas são muito 8 e 80. Quando pegam uma pessoa que cometeu um erro, ela se torna um vilão. Principalmente na internet tem muito disso. Você é obrigada a pensar 100% de acordo com a pessoa, e eu não sou assim. Aí é por isso que eu nunca me dou bem, quer dizer, quase nunca. É raro me dar bem com alguém, porque eu não puxo o saco 100% de ninguém e não condeno ninguém 100%. Eu sempre acho que alguém tem algo a nos ensinar e tem um erro que a pessoa comete. E aí, por conta disso, eu acabo, mesmo que eu apoie um lado, seja do que for, eu sempre brigo com a pessoa que eu tô do lado que apoio, né? Se eu tiver um amigo, às vezes é difícil, mas a gente tem que falar o que a pessoa está errando e aceitar quando alguém também nos corrige. Para quem tá aí por dentro das fofocas da internet, né? Tem o Felca, que tá aí viralizado aí, o pessoal condenando ele porque ele vai pra Globo. E assim, gente, o cara era um herói, porque o cara fez um vídeo que muitas pessoas já tinham feito, um vídeo sobre aquele tema, né? Sobre a adultização. E aí o cara faz um vídeo que muita gente já falou por o canal dele ser grande, teve uma proporção maior. E eu só observando, herói, sei. Aí quando agora vai pra Globo se transformou num vilão. Sendo que eu acho que uma pessoa que sofreu o que ele sofreu, hoje tá numa posição em que vai ser ouvido, em que as pessoas vão dar atenção pra ele. Isso é, sabe, tem a questão do ego, né?
Puxa, tá aí, ó. Quem diria que aquele menino espancado, humilhado, agora tá na Globo? Então, assim, é uma conquista pra ele, sabe? Eu não tô aqui pra dizer se ele tá certo ou se ele tá errado. Eu só acho que ele não era tão herói naquela época e nem é tão vilão agora. Eu acho que as pessoas, né, você que tá começando na internet agora, ou que não tem tanta experiência, não tem que ser muito assim ferro e fogo pra destruir uma pessoa ou pra idolatrar uma pessoa, porque se você idolatrar alguém, você vai se decepcionar, porque aquela pessoa vai cometer erros. E de repente, se você condena alguém, persegue, faz bullying, seja na vida real ou na internet, que também é vida real, né? Na vida pessoal ou na internet, se você condena alguém, você também está cometendo um pecado muito grande, que pode levar uma pessoa a fazer besteira contra a própria vida, pode fazer alguém perder o emprego. As pessoas pegam pesado, fazem injustiça, condenam alguém por pouca coisa, às vezes. Aí depois tem uma reviravolta e vem se desculpar. Às vezes não, às vezes ficam envergonhadas. Ou às vezes não se importam e esquecem que existe uma lei do retorno, né? Às vezes a gente tá sofrendo, não sabe por quê, mas é pagando por um mal que fez alguém. Eu já comprei briguinha de internet e defendi gente errada. Depois que eu quebrei a cara, nunca mais. Bom, pessoal, agora eu vou contornar isso aqui. E essas canetinhas aqui, ó, elas não escrevem em cima dessa tinta. Por mais que ela não solte pozinho, por mais que ela não transfira, ó, ela falha demais em cima, ó. E não tem condições. Então, ou a gente escreve com esses marcadores retroprojetor, né, de CD, ou a gente faz com a canetinha Bic, grossinha. Eu vou escrever com esse aqui. Pessoal, é muito bom conversar. Eu gosto muito do canal do Gianluca, ele me inspira muito. E eu espero ser uma pessoa como ele, que eu admiro muito, porque ele é, assim, muito respeitoso. Ele incentiva a buscar vários pontos de vista, algo que você não precisa tomar partido de nada, né? Que você pode ficar neutro nas situações. Isso é muito bom. Pronto, e ficou assim. E tá aqui o resultado. Eu já pintei outros também com ele, ó. Ah, tem esse aqui ainda. Essa aqui eu vou deixar para outro dia. Teve esse aqui também, ó, que eu colorei. Também, ó, foi com elas que eu colorei. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.